Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gisele do canal Gisele Naves e essa é a playlist 100 questões para o Enem. No vídeo de hoje, nós vamos resolver uma questão de química de prova antiga do Enem e essa questão pode te ajudar a entender outras questões que tenham o mesmo assunto. Vamos dar uma olhada? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse canal, a essa playlist, onde a gente começa agora a resolver uma questão de química de prova do Enem. Hoje a questão número 9, ela foi retirada da prova do Enem de 2016 e ela nos trouxe a seguinte pergunta. As emissões de dióxido de carbono, CO2, por veículos são dependentes das constituições de cada tipo de combustível. Sabe-se que é possível determinar a quantidade emitida de CO2 a partir das massas molares do carbono e do oxigênio, iguais a 12 gramas por mol e 16 gramas por mol, respectivamente. Em uma viagem de férias, um indivíduo percorreu 600 quilômetros em um veículo que consome 1 litro de gasolina a cada quilômetro de percurso. Considerando que o conteúdo de carbono em 1 litro dessa gasolina é igual a 0,6 kg, a massa de CO2 obtida pelo veículo no ambiente durante a viagem de férias descrita é igual a... Aí você tem algumas opções. Nessa tela, você pausa, tenta fazer sozinho, se não, vamos para a próxima tela. Nessa tela aqui, para começar a solução da questão, quero chamar a atenção que o assunto aqui, mais uma vez, cálculo estequiométrico. Vamos dar uma olhada na solução dessa questão. Queria, em primeiro lugar, chamar a atenção nessa informação aqui, ó. Esse veículo consome 1 litro de gasolina a cada 15 km de percurso. Então, vamos escrever aqui, ó. 1 litro da gasolina faz 15 km de percurso. O enunciado nos deu que são 600 km. Quilômetro embaixo de quilômetro, vamos montar uma regra de 3 aqui e descobrir qual é o volume de gasolina gasto. Fazemos o cálculo e chegamos em 40 litros de gasolina. Tem mais uma informação aqui no texto, vamos dar uma olhada. O conteúdo de carbono em 1 litro dessa gasolina tem 0,6 kg de carbono. Então, vamos montar uma regra de 3 nova aqui. A cada 1 litro dessa gasolina tem 0,6 kg de carbono. Como a gente fez um cálculo aqui e descobriu que o volume da gasolina é de 40 litros, então mais uma regra de 3 e agora para descobrir a massa do carbono. Fazendo a conta, chegamos em 24 quilos de carbono, que foi consumido quando foi consumida essa gasolina. Acontece que o enunciado está nos falando sobre emissão de CO2 e a pergunta é qual é a massa de CO2 que vai ser obtida. E o que acontece é essa reação, olha só. O carbono, que está lá na gasolina, vai encontrar o O2 da atmosfera e vai formar o CO2, que é o que está sendo feita a pergunta. E como é um cálculo estequiométrico, nós vamos montar aqui, ó, 3 linhas. Quais são as 3 linhas? A linha do mol, a linha da conversão, a linha do exercício. Vou abreviar aqui um pouquinho. Veja só, a linha do mol é só descer o número do balanceamento. Vamos descer, é 1 mol de carbono para cada 1 mol de CO2. Nota que eu não preciso descer o mol de todos, eu vou descer só o mol da substância que me interessa, da substância que me deu uma condição e da substância que me deu uma pergunta. Por isso que eu desci o mol do carbono e o mol de CO2. E aí agora a gente faz uma nova leitura e pega a condição e a pergunta. Só que a condição não é 15 km, 600 km. Eu fiz aqui, ó, tive um trabalhão para descobrir a condição. A condição é de 24 quilos de carbono. Na hora que eu trago esse número para o nosso esqueminha de 3 linhas, eu converto ele para grama. 24 quilos de carbono significa 24 10 a terceira grama de carbono. E a pergunta agora é, qual é a massa de gás carbônico? Então veja só o que nós temos. A cada 24 10 a terceira quilos de carvão, qual vai ser a massa de gás carbônico produzida? Esse número, tirei daqui, vou unir aqui. Agora, para eu poder fazer a conta, para eu poder multiplicar em cruz, para eu poder fazer regra de 3, eu tenho que olhar se a unidade em cima e embaixo está do mesmo tipo. Vamos dar uma olhada. Mol, grama, não está do mesmo tipo, vou ter que converter. Aqui, nessa outra. Mol, grama, vai ter que converter. Para converter, a questão me deu os dados de massas atômicas, massas molares, né? Do carbono 12 e o oxigênio 16.
1 mol de carbono tem 12 gramas. No gás carbônico, a massa molar é 44, porque é 12 do carbono e 2 vezes 16 do oxigênio, então deu 44. 12 está para 44, assim como 24, 10 a terceira, está para x. E agora, nós vamos multiplicar em cruz, porque está grama sobre grama, e vamos lá. Vamos ter a seguinte situação, pus a conta aqui rapidinho. O 12 multiplicou o x, ficou igual a 24 vezes 10 a terceira vezes 44. O 24 e o 12 são múltiplos, já cortei, ficou 2. 2 vezes 44 deu 88, 10 a terceira em gramas, que passando para quilos dá 88 quilos, como nos diz a alternativa correta, letra D. Esse é o final dessa questão. Espero que ela tenha ficado muito clara para você. Esses passos do cálculo estequiométrico que eu listei aqui para vocês, eles estão indicados no vídeo de hoje. No mapa mental de hoje, eu vou passar para vocês uma orientação de como resolver um cálculo estequiométrico. Quais são os seus primeiros passos para um cálculo estequiométrico. Eu vou listar a sequência de passos aqui para vocês e observem que eu fui resolvendo assim essa questão. Primeiro, obtive a equação balanceada. Segundo, escrevi 3 linhas, linha de mol, linha de conversão, linha de exercício. Depois, eu li o enunciado, retirei a condição e retirei a minha pergunta. Na sequência, eu fiz uma conversão para massa ou para volume. Nesse exercício, foi para massa. Se for necessário, faça para volume. E no fim, você fecha com uma regra de 3. Uma reação hipotética, como a gente usou numa questão anterior, olha só, primeiro passo é a equação, mas tem que estar balanceada. Coloca os números de balanceamento. Aí, da sequência, ó, 3 linhas. Linha do mol, linha da conversão, linha do exercício. No geral, você só desce o mol de quem te interessa. Mas se você tiver que descer o mol de todo mundo, ficaria assim, ó. 1 mol de propano, 5 mol de oxigênio, 3 mols de gás carbônico e 4 mols de água. Daí, você lê o enunciado de novo e tira do enunciado condição e pergunta. A condição pode vir em qualquer unidade. A pergunta em qualquer outra unidade. Vamos supor que foi num certo exercício, dado condição do propano, e a pergunta foi de gás carbônico. O que você tem que ficar atento qual a unidade da condição. Estou anotando aqui, ó. Imagine que a condição veio em grama, imagine que a pergunta veio em litro. Então, na hora de fazer a conversão, você tem que converter. Já que aqui tem que ficar em grama, converte para massa molar. Já que aqui vai ter que ficar em litro, converte para volume molar. Mas observa que aqui nós multiplicamos pelo 1 do número do mol e aqui nós multiplicamos pelo 3. E aí, moçada, grama sobre grama, litro sobre litro, regra de 3, multiplique em cruz e sucesso. Marca a alternativa correta. Eu vou deixar um link aqui para vocês de um vídeo muito antigo que eu fiz de cálculo estequiométrico. Eu tinha até menos recurso tecnológico naquela época. É de um vídeo sobre cálculo estequiométrico. São os primeiros passos. Eu fiz umas 2 ou 3 questões ali naquele vídeo, é um vídeo longo, treinando os passos do cálculo estequiométrico. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você acabou de chegar nesse canal, se inscreve, marca um joinha para receber um aviso quando sai o vídeo novo. Eu vou me despedindo por hoje. Eu espero vocês no vídeo de amanhã. Espero que vocês tenham curtido. Cálculo estequiométrico é uma das matérias que eu mais gosto. Sempre comento isso com os meus alunos. Eles sabem que eu gosto bastante desta matéria. Até porque a gente sistematiza, deixa tudo bonitinho, monta as 3 linhas e é uma regra de 3. Bom, espero que vocês tenham gostado. As próximas questões ainda abordam cálculo estequiométrico e eu espero vocês para a próxima questão. Até lá!